Amigos, irmãos, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o propósito dos dons espirituais. Isso aqui é um aquecimento para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, que está falando sobre os dons espirituais. Nós temos como texto áureo 1 Coríntios 14 e 12, que diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Temos como verdade prática, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Falar sobre os dons espirituais é muito importante porque a Bíblia ela dá muita ênfase, principalmente nas epístolas de Paulo. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 11 e também no capítulo 13, versículos 1 e 2, que nós vamos ler nesse instante. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Portanto, nós vamos agora listar os 9 dons do Espírito Santo e depois passaremos a comentar algo a respeito. Os 9 dons espirituais. Palavra da sabedoria. O que significa? É uma enunciação do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus ou a sua sabedoria a uma determinada situação. Nós temos como referência desse dom em Atos 6 e 3 e também em 1 Coríntios 12, 8, que nós lemos aqui para vocês. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Nós temos como exemplo disso na Bíblia Estevão, em Atos capítulo 6, versículo 10, e Tiago, lá em Atos capítulo 15, a partir do versículo 13. Outro dom espiritual, palavra de conhecimento. É uma enunciação do Espírito Santo revelando conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Referências gerais nós temos aí em Atos 10, 47, 1 Coríntios 12, versículo 8 e demais versículos que o tempo não dá para citarmos. Nós temos como exemplo Pedro lá em Atos capítulo de número 5, quando Pedro expõe de maneira veemente a palavra de Deus. Fé como um dom espiritual. É fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de milagres. Cura como dom espiritual. Restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais divinos. Então, é o dom espiritual de cura. Operação de maravilhas é o poder divino sobrenatural para alterar o curso da natureza. É Deus operando com este dom, operação de maravilhas. Nós temos aí os apóstolos, lá em Atos,
com este dom, e também o próprio Jesus Cristo, que foi o operador de milagres, de maravilhas. Profecia como dom espiritual, a capacidade momentânea e especial para transmitir mensagem, advertência, exortação ou revelação da parte de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Aqui como um dom espiritual, a profecia como um dom. Nós temos aí várias referências acerca disso, tá certo? Discernimento de espíritos, capacidade espiritual para julgar se profecias e enunciações sobrenaturais provêm do Espírito Santo. Discernimento de espíritos. E nós precisamos muito nestes últimos dias. Falar noutras línguas, como dom espiritual, expressar-se a nível do Espírito sob a influência direta do Espírito Santo, numa língua que a pessoa não aprendeu e nem conhece. São línguas estranhas e línguas do céu, certo? Aqui nesse caso, falar noutras línguas. Agora, interpretação de línguas, o dom de número 9. Capacidade especial para interpretar o que é falado em línguas estranhas pelo Espírito. É quando Deus usa alguém na interpretação de línguas estranhas. Então, essas línguas elas são interpretadas no poder do Espírito Santo. Isso nós já presenciamos diversas vezes na igreja. Isso nós temos visto e presenciado constantemente, graças a Deus. Então, esta lição de hoje, ela fala sobre os dons espirituais e como devem ser usados na igreja. Vemos aqui que os dons não são para elitizar o crente. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade grega, todos sabemos, uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Nós encontramos essa passagem em Atos 18, de 1 ao 18. E por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons espirituais, chegando a afirmar que naquela igreja nenhum dom faltava. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Não é verdade. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que nós possamos desenvolver a obra de Deus e isso venha edificar tanto a nós mesmos como a igreja do Senhor. Mas não é para elitizar ninguém. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Saibamos disso. Os dons, eles são concedidos por Deus à igreja para edificação do corpo de Cristo. Eu quero chamar a atenção disso aqui. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Tá certo? Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos.
O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. E é interessante que o amor é sempre colocado como um ingrediente importante no desenvolvimento desses dons. Se não houver amor, certamente não haverá edificação, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Só pode ser cumprido se tiver o amor de Deus em nossa vida. Saibamos disso. Precisamos do amor de Cristo, do amor de Deus em nossas vidas para que esses dons espirituais eles se desenvolvam de forma gloriosa. A Igreja de Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz dessa missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os dons de Deus em benefício particular como se fosse algo exclusivo nosso, não é? Devemos usar em prol da obra de Deus e em prol da edificação do corpo de Cristo. Os dons são concedidos por Deus para edificação, consolação, exortação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu quero aqui agradecer a Deus, eu quero louvar o nome do Senhor por esta rica oportunidade que nós temos de transmitir esta palavra aos nossos irmãos, aos nossos amigos e convidar você, irmão, à escola dominical. Vamos frequentar nossa escola dominical, vamos participar, vamos aprender e também a praticar o que ali aprendemos. Eu convido os amigos também para a escola bíblica dominical, onde nós aprendemos lições ricas e preciosas. Quero agradecer aos nossos inscritos por estarem participando. São muitos, graças a Deus. E eu quero aqui fazer menção nos nomes de alguns, né? Agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer aos nossos irmãos do povoado de Testa Branca, irmão Joselito, toda a congregação aí de Testa Branca, os irmãos das congregações aqui de nossa cidade. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão participando. Se você tem alguma coisa, coloque aqui nos comentários. Se você tem algo a perguntar, a saber, coloque aqui nos comentários. Tem alguma sugestão para os nossos vídeos, coloque aqui, converse conosco. Eu quero agradecer aos nossos irmãos de Lagoa do Curral, aos nossos irmãos da Vila São Vicente, aos nossos irmãos das Cajás, os nossos irmãos de Boa Vista do Tupim, Iaçu, Rui Barbosa, os irmãos de Ipirá que participam conosco, os irmãos agora de Itatim, Deus abençoe rica e poderosamente, irmão Helder, Gleidiane, os nossos irmãos aí de Itatim, Deus abençoe vocês. Quero, neste instante, fazer uma oração especial e pedir a Deus pela sua vida. Você, amigo, você, irmão, ore conosco e vamos rogar as bênçãos de Deus sobre todos nós. Também vamos aproveitar e apresentar o nosso querido Brasil. E nunca esqueçamos desta frase: Deus salve o Brasil. Ninguém vai calar a igreja, ninguém vai calar os cristãos, porque nós somos porta-vozes, nós somos arautos e mensageiros do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, através deste meio de comunicação, transmitindo a Tua palavra, fazendo chegar a Tua palavra aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Que o Senhor fale poderosamente em cada coração, em cada vida, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Somos gratos a Ti pelas vidas e pelas vidas que estão ouvindo a Tua palavra e estão recebendo em seus corações a mensagem de salvação. Salva, Senhor, liberta, transforma. Senhor, nós Te apresentamos os enfermos, nós Te apresentamos os novos convertidos, nós Te apresentamos as pessoas carentes. Ó Deus, entra no coração, traz, Senhor, alento, traz paz, traz tranquilidade e traz libertação. Liberta, transforma, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso em quem nós cremos e sabemos que a vitória está em servir ao Senhor. Deus, Te apresentamos a todos e Te pedimos uma bênção especial agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Continue participando do nosso canal. E se você quiser assinar, se inscreva e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.